coisa aconteceu, mãe. Tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei, o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Não consigo viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar. Mãe, eu te amo. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei, o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, não consigo viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar. Mãe, eu te amo. Boa noite, povo de Deus, boa noite especial para todas as mães.
como você passou o domingo do Dia das Mães. O desejo do meu coração é que você tenha passado com alegria, com a plena convicção de que Deus está com você, Deus continuará com você e Ele é o Deus que ama você, mãe. Eu espero do fundo do meu coração que esse dia tenha sido especial. Se você já perdeu a sua mãe, que hoje o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que trouxe tantas boas lembranças dentro da tua mente, no teu coração. Gratidão pelo tempo que Deus proporcionou a você com a tua mãe. Mas o desejo do meu coração é que hoje não seja somente esse dia especial, mas que os demais dias você possa se lembrar da sua mãe, ligar para ela, fazer um carinho de uma forma especial, para que esse ano seja especial dentro da sua família e dentro da tua casa. Nós estamos dando início a este culto da Igreja Batista Prudentina. Você é muito bem-vindo. Desde já eu quero desafiar você a compartilhar o link dessa transmissão para alguma mãe, para as famílias que você conhece, que você tem contato, para que essas pessoas sejam abençoadas com a presença de Deus perto do coração delas, dentro da casa delas, né? Então nós temos a oportunidade nesse tempo de pandemia de ser bênção na vida de pessoas que amamos, né? Você possa desde já dar o seu joia e eu quero desde já deixar o desafio para que os seus motivos de oração você possa colocar aqui no nosso chat. Se você já tem colocado ali no grupo da igreja, nós estaremos orando, mas com a plena convicção de que Deus está presente, que essa noite seja especial e o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar conosco. Quero orar e desde já que nós possamos adorar ao Senhor com tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós podemos ser na presença de Deus. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esse culto tão precioso. Que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, ó Pai. Obrigado por esse domingo de Dia das Mães, que o Senhor continue a abençoar cada mãe, ó Deus, que está participando desse culto, cada filho, Deus, que a presença do Espírito do Senhor seja algo muito visível dentro do nosso coração. Tenha liberdade para falar conosco, é o que nós clamamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Toda glória seja a ti.
Esse é o tempo de nós orarmos juntos como povo de Deus, clamando pela presença do Senhor. Nós vamos orar sim pelas mães mais uma vez. Você foi abençoado com o drive-thru ontem, do Dia das Mães? Você gostou do presente que você recebeu? O desejo do nosso coração como igreja é que esse material que você tenha recebido, você tenha plena convicção de que foi algo preparado com muito carinho para você e que possa abençoá-la para que você seja uma mãe segundo o coração de Deus, uma mãe que teme ao Senhor, que vai abençoar seus filhos independente da idade deles, sejam pequeninos ou já sejam adultos longe de casa. Que Deus use a sua vida de uma maneira muito especial. E eu quero aí, durante esse culto, você pode continuar colocando seus motivos de oração. De repente o Senhor vai trazer alguém na tua mente e você vai ter o privilégio, a oportunidade de compartilhar para que nós, como igreja, possamos juntos orar por esses pedidos que estão sendo feitos. E eu queria que esse, então, fosse o tempo em que nós pudéssemos clamar e, ao mesmo tempo, nos apresentarmos com gratidão na presença do Senhor. Vamos orar? Deus amado, obrigado, Deus, pela mãe, ó Deus, que o Senhor nos deu. Eu quero clamar, Deus, por aquelas famílias, ó Deus, aqueles que já não têm mais suas mães presentes. Que o Espírito Santo do Senhor os abençoe e tragam, Deus, aquelas lembranças tão especiais, ó Deus, do tempo em que estiveram juntos. Que eles possam ver fotos e lembrar, Deus, com gratidão, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pelo tempo que o Senhor proporcionou. Quero, ó Deus, clamar as bênçãos do Senhor pelas mães que fazem parte deste culto, que estão participando.
Que o Senhor possa abençoá-las de uma forma muito especial, Deus, enchendo o coração delas com a plena convicção e ajude-as, Deus, a se tornar cada vez mais uma mãe segundo o teu coração, que teme ao Senhor e que deseja fazer a tua vontade. Pai, eu oro pelos pedidos que estão sendo apresentados, ó Deus, na questão da enfermidade. Tem pessoas agradecendo que o teu Espírito Santo continue, Deus, a conduzir cada detalhe da nossa vida. Nós oramos por aquelas famílias que estão colocando aqui entes queridos, pessoas que estão lutando aí, ó Deus, por causa dessa pandemia, que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre essas vidas e sobre a vida dessas famílias, Deus, porque nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor possa acolhê-las, ó Deus, de uma maneira muito especial, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Hoje é um dia muito especial que nós vamos ter a oportunidade de acompanhar uma mensagem que vai ser ministrada por um grande amigo meu,
um amigo daqueles mais chegado que irmão, pastor Wellington. Seja muito bem-vindo aqui na Igreja Batista Prudentina. Ele é pastor de famílias lá da Igreja Batista do Bacaxeri. Eu tive o privilégio de ser liderado pelo pastor Wellington em muitas áreas ali, tive a oportunidade de juntos também, né, servirmos em tantas áreas. Que Deus use a sua vida para falar o coração das nossas famílias em nome de Jesus, pastor. Muito obrigado, pastor Renato, muito obrigado, querido, é uma honra estar aqui com vocês aí da Igreja Batista Prudentina. É uma alegria muito grande mesmo poder compartilhar nesse domingo especial que é o Dia das Mães, neste mês especial que é o mês das famílias. Então, nós normalmente focamos o mês de maio para dar uma atenção especial às famílias. Hoje demos já uma atenção muito especial às nossas mães, mas antes de qualquer coisa eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade que os irmãos estão me dando de poder compartilhar aí hoje, de podermos juntos crescer e aprender com a palavra de Deus. E também quero dar já um grande abraço aí, enviar, né, um grande abraço aqui da Igreja Batista do Bacaxeri a todos vocês, a todos os irmãos aí da Igreja Batista Prudentina. Mas eu preciso dizer que, em especial, quero que esse abraço aí alcance o pastor Renato, a Marinês, a Bélia, a Dani. Estamos com muita saudade de vocês, viu, queridos? Mas nós sabemos que Deus tem uma obra especial, já está fazendo algo muito especial com a vida e com o ministério de vocês aí em Presidente Prudente, aí na Igreja Batista Prudentina, esta igreja que o Senhor escolheu para que vocês fossem ministros dele aí, que fossem guiar o povo do Senhor aí nesse tempo aí que vocês estão aí na Igreja Batista Prudentina. Então, é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. Sintam-se abraçados por nós aí, sintam-se muito amados por nós, todos vocês da Igreja Batista Prudentina. Eu quero compartilhar algo muito especial com vocês, algo que Deus colocou no meu coração, que ministrou ao meu coração, não só ao meu coração, mas ao coração da minha família como um todo, que é um tema muito especial para este mês da família, que tem a ver com uma empatia, tem a ver com se colocar no lugar do outro, como fortalecer os nossos relacionamentos familiares a partir dessa troca, a partir desse contato, a partir dessa experiência de sentir um pouquinho o que o outro sente. Então, o tema da nossa mensagem hoje é trocando os calçados e gerando uma conexão de corações. E tem um texto muito especial, uma partezinha só de um texto muito especial, que nós vamos ler com os irmãos, que está lá em Malaquias, capítulo 4, verso 6, só a parte A, do verso que diz assim: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. É muito especial ver essa conexão de corações, é muito especial perceber que Deus, desde a criação, ele sempre desejou que nós nos relacionássemos, e a família é um plano de Deus desde a criação do mundo. Eu gosto de olhar para o texto de Gênesis e de entender todo o mover de Deus ao longo da história, ao longo da formação da terra, ao longo da criação de todas as coisas, da formação do homem. Deus sempre quis se relacionar conosco, como um pai se relaciona com seus filhos. E para mim não tem nem maior personificação dessa relação de Deus Pai com seus filhos do que essa mesma relação que nós vivemos aqui em família entre pais e filhos. E isso revela muito da maneira como Deus quer se relacionar conosco. Então, nós como pais e como filhos, como família, precisamos nos relacionar para expressar esse desejo de Deus ou para revelar essa vontade de Deus através de nós. Quando você lê lá o livro de Gênesis, você vê lá no comecinho, logo que o homem peca, tá? Esse trecho relata a queda ali, o homem se escondendo de Deus, mas o texto fala que Deus passeava pelo jardim ao cair da tarde e ele chama o homem. Isso mostra que Deus fazia isso com frequência, isso nos dá a entender isso, né? Que Deus fazia isso com muita frequência, que Deus passeava no jardim, que Deus conversava com o homem, com a mulher, se relacionava, e naquele dia especial ele saiu para conversar com o homem, naquele momento, naquele horário do que normalmente eles se encontravam, mas ele não encontra o homem. Isso nos ajuda a entender, então, como Deus projeta isso para a família, como Deus projeta essa preocupação, esse cuidado que temos que ter com os nossos relacionamentos familiares. Eu também gosto de entender que não existe nada maior, que a nossa verdadeira herança como pais são os nossos filhos. Por isso esse relacionamento precisa ser muito bem desenvolvido. E eu quero trabalhar um pouquinho, então, esse tema com vocês. Como seria, então, nós, pais, calçarmos os calçados dos nossos filhos,
e andarmos não só um pouco com eles, mas andarmos muitos quilômetros com esses calçados. E como seria então se os filhos calçassem os nossos calçados e andassem muitos quilômetros com os nossos calçados, sentindo o que nós sentimos como pai, e nós como pais sentindo o que os nossos filhos sentem. E nós vamos trabalhar alguns pontos, algumas áreas importantes do relacionamento aí familiar, principalmente do relacionamento entre pais e filhos, há algumas áreas que vão nos ajudar a aplicar um pouco desses princípios, dessa troca e dessa conexão de corações. E a primeira área que eu quero trabalhar com vocês é a identidade. Como então essa identidade precisa ser trabalhada e como essa conexão de corações precisa gerar essa troca, precisa gerar essa conexão entre pais e filhos. E é claro que nós vamos abordar sempre 2 pontos, sempre do ponto de vista dos filhos, ou seja, no calçado dos filhos, e do ponto de vista dos pais, né? Ou também no calçado, calçando aí o calçado dos pais. Então nós vamos começar aí a trabalhar o tema identidade a partir do ponto de vista do calçado dos filhos, ok? O filho tem uma necessidade muito grande de entender a sua identidade. Ele precisa entender quem ele é. O filho não pode viver à sombra dos pais. O filho não pode viver preocupado ou querendo satisfazer algo que seus pais não foram. Os filhos precisam entender, identificar a sua própria identidade. Quando os pais forçam algo, os filhos, ou forçam que os filhos vivam aquilo que eles não viveram, isso acaba por afastar os filhos. Os filhos normalmente não querem ser iguais aos seus pais. Os filhos precisam ter as suas próprias experiências para criar, para então identificar, para formar suas próprias identidades. E quando o pai projeta muito isso no filho, isso acaba afastando os filhos dos pais, isso acaba quebrando essa conexão, acaba não gerando esse relacionamento saudável que precisa existir entre pais e filhos. Os pais devem estar dispostos a guiar os seus filhos naquilo que eles são, sem colocar uma sombra daquilo que eles querem que os filhos sejam. Isso é muito importante. Os pais não podem projetar nos filhos aquilo que as frustrações deles ou os desejos deles. Isso acontece com muita frequência, né? Um pai que queria, sei lá, talvez um advogado, um grande médico, e por questões de não conseguir, ou de não ter condições na época dele, ele quer que o filho seja isso, ele quer que o filho projete isso, ele quer que o filho conquiste aquilo que ele não conquistou. Então, nós precisamos cuidar com isso, e os filhos não desejam isso, né? Os filhos precisam entender, e nós pais precisamos entender que os nossos filhos não aprendem só com o que nós ensinamos para eles, mas com o que a vida ensina, com o que o ambiente que eles estão ensinando, com o que Deus ensina para eles. O filho não pode se sentir pressionado, então, e aí, se ele se sente pressionado, ele acaba por ignorar todo o relacionamento com os pais, por ignorar toda essa presença que os pais podem ter, essa influência na formação da sua identidade. Então, os filhos acabam tendo essa percepção. Os pais, então, precisam ajudar os filhos a serem a melhor versão deles mesmos, e não aquilo que os pais queriam ser. Isso é uma frase muito importante. Os pais precisam ajudar os filhos a ser a melhor versão deles mesmos, e não aquilo que nós, pais, queremos. Mas, em contrapartida, os filhos também precisam olhar e reconhecer que os pais precisam, ou podem, os pais ajudam, auxiliam na formação ou no moldar a sua própria identidade. Não é viver as experiências do pai, mas é a partir dessa influência dos pais moldar a sua própria identidade, identificar quem ele mesmo é. Mas a verdadeira identidade só é vivida, só é experimentada, está baseada na vontade de Deus e nos direcionamentos de Deus para o filho. É isso que nós pais precisamos identificar. Nós pais precisamos estar muito atentos, que é Deus que vai formar a verdadeira identidade, é o que Deus espera que meu filho seja, e é isso que vai moldar o coração dele. E vocês, filhos, nós, filhos, precisamos também entender que a nossa verdadeira identidade só pode ser encontrada em Deus e a partir da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas como seria, então, agora olhar a identidade do ponto de vista do calçado dos pais? Como os pais olham isso, essa formação da identidade dos filhos? O pai normalmente tem um olhar de muita proteção para os filhos. Os pais querem cuidar, querem proteger, e o problema é que essa proteção, às vezes, não permitem que os filhos possam criar de verdade a sua própria identidade. Os pais não permitem que os filhos sofram algumas consequências.
Eles não querem que os filhos cresçam. Eles sempre vão achar que os filhos são os seus bebês, são os seus meninos, as suas meninas, né? Aqueles tão indefesos ainda. E isso, essa superproteção acaba prejudicando que o filho possa construir e entender a sua própria identidade. O pai, então, fica privando os filhos de terem as suas próprias experiências. E isso é algo que o pai precisa olhar com muito cuidado. Nós, pais, precisamos olhar com muito cuidado. Permitir que os filhos, de acordo com o seu crescimento, façam pequenas escolhas, os ajudarão a criar um senso crítico que contribuirá, sim, muito para a formação da sua identidade e do seu caráter. Nós, pais, precisamos estar, então, muito atentos a isso. Nós precisamos permitir que os filhos cresçam, que os filhos, conforme eles vão tendo uma maturidade, conforme eles vão se percebendo e entendendo as coisas, eles façam, sim, pequenas escolhas, eles façam, sim, ajustes, eles percebam a vida, percebam as situações ao seu redor a partir do seu próprio ponto de vista. Isso é fundamental para que nós, como pais, ajudemos, então, nessa formação da identidade dos nossos filhos. Nós não podemos, como já dito antes, não podemos projetar nos nossos filhos os nossos anseios e as nossas frustrações. Os nossos filhos precisam identificar o seu próprio caminho, pois eles também receberam de Deus a sua individualidade e a sua identidade. Então, nós, como pais, precisamos buscar muita sabedoria em Deus nessa relação com os nossos filhos, para que a gente não tente projetar algo que nós queremos que eles fossem, mas nós os ajudemos, sim, a trilhar o seu próprio caminho e a ter a sua própria identidade sendo criada, sendo formada em Deus. E aí eu queria compartilhar o que a ideia é a gente aplicar em cada um desses pontos, cada uma dessas áreas. Como, então, nós vamos gerar uma conexão de corações nesse ponto de identidade? E aí eu quero compartilhar um texto muito especial com vocês, que é um texto conhecido, né? Um texto que todos nós já conhecemos, que é o texto de Provérbios 22, verso 6. E o texto diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Para que haja uma conexão de corações, os pais e filhos precisam aprender juntos sobre essa própria individualidade. Eles precisam compartilhar suas experiências, precisam buscar a direção de Deus para viver essas experiências juntas, para esse compartilhar de vidas, essa conexão de corações, onde o pai vive a sua própria identidade, onde o filho também vive a própria identidade dele, mas juntos buscam essa direção de Deus. Os filhos precisam saber e conhecer as necessidades de seus pais, e os pais também precisam conhecer as necessidades dos seus filhos. Isso indica aí uma maturidade, isso indica algo que vai gerar uma conexão de corações e que vai fortalecer essa identidade. E uma dica que a gente quer dar para esse tempo: crie momentos onde vocês, pais e filhos, possam ter uma troca de experiências, ter uma troca daquilo de anseios, de desejos, de frustrações. O pai precisa compartilhar isso com o filho, precisa ouvir, dar oportunidade para que o filho compartilhe também. Isso vai ajudar muito nessa formação de uma identidade forte, e os filhos sendo filhos fortes, com uma identidade muito forte em Deus, buscando em Deus essa sabedoria. Uma outra área que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com uma área da experiência e da maturidade. A experiência e maturidade, essa é a área que nós precisamos desenvolver também, que essa conexão de corações gera em nós. Essa experiência e essa maturidade que nós temos que desenvolver. E então, como seria essa experiência e maturidade, então, do ponto de vista do calçado dos filhos? O que é desenvolver essa experiência no olhar dos filhos? Muitas vezes os filhos se acham maduros demais, principalmente quando vão crescendo, né? Chegando na adolescência, eles acham que já conhecem tudo, eles acham que já sabem tudo, eles acham que já podem tomar suas próprias decisões, e eles olham para as histórias dos pais, e eles ouvem os pais contando as histórias deles, e os pais tentando influenciá-los de alguma maneira para gerar essa maturidade, né? Viver essas experiências, compartilhar experiências, mas na cabeça do filho só fica aquilo assim: meu pai é muito atrasado, ele sempre fala da época dele isso, da época dele aquilo, então eu quero viver as minhas próprias experiências, o pai não entende isso, né? Então, os filhos acabam criando alguns bloqueios, os filhos precisam olhar e entender, precisam perceber os princípios extraídos das experiências dos pais, podem auxiliar no crescimento e na maturidade dos filhos. Essa percepção é muito clara para nós, filhos. Nós, filhos, precisamos entender que essas experiências dos pais não precisam fazer com que a gente se prive das nossas próprias experiências, mas vão nos ajudar a crescer e amadurecer, vão nos ajudar a fortalecer quem nós somos.
E essa troca precisa acontecer de maneira muito especial. Os filhos precisam procurar compreender que os pais querem passar para eles essas experiências e princípios para serem aplicados às próprias experiências deles. E não simplesmente um modelo de experiências. Essas experiências precisam contribuir para a sua maturidade, os filhos precisam olhar para isso e dar uma importância, precisam avaliar, e avaliar de uma maneira muito ajustada, nessa troca, nessa conversa, nesse diálogo, entendendo que eles vão viver as suas próprias experiências sim, e não as experiências dos seus pais. Os filhos não precisam ser uma cópia dos pais, mas eles precisam ser quem eles verdadeiramente são, e essa maturidade precisa começar a acontecer, e essa maturidade precisa começar a gerar aí, então, resultados de uma vida justa, de uma vida direta, de uma vida que busca Deus, de uma vida que vai na orientação daquilo que Deus espera. Então, essa busca, assim como a identidade, a maturidade vem de algo que vai sendo produzido no coração dos filhos, a partir das experiências deles, mas sempre com esse olhar, que o filho precisa ter esse entendimento que os pais são, sim, importantes na formação dessas experiências e dessa maturidade que eles precisam desenvolver. E como seria, então, a experiência e a maturidade no calçado dos pais? Como os pais normalmente olham para isso? Como os pais normalmente percebem essa influência que eles têm na vida dos filhos, no gerar essa experiência, no auxiliar, nessa busca de experiência e maturidade? É verdade que a gente sabe que é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, né? E às vezes nós como pais, às vezes nós queremos tanto influenciar os nossos filhos, queremos tanto compartilhar as nossas experiências, que de novo a gente acaba não considerando o momento de vida, não considerando o contexto que o filho está inserido. As nossas experiências vividas lá no passado nem sempre servem para os nossos filhos agora. Aquilo que nós vivemos há, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, não se aplicam exatamente da mesma forma como os nossos filhos vivem hoje. A realidade hoje é diferente, o mundo hoje é diferente, o acesso que eles têm à informação é muito diferente. Então, nós precisamos, sim, considerar o ambiente que o nosso filho vive, nós precisamos considerar o momento da história que os nossos filhos vivem, o contexto social que os nossos filhos vivem, que normalmente é muito diferente daquele contexto que nós vivíamos no passado. Então, as nossas experiências precisam servir para ajudar, sim, aos nossos filhos, mas não de uma forma que a experiência seja vivida exatamente da mesma maneira. Nós precisamos, sim, extrair alguns princípios, e é isso que nós precisamos aprender, então. As experiências do passado dos pais precisam ser contextualizadas, para então serem extraídos e aplicados princípios na vida dos filhos. Então, essa contextualização precisa muito acontecer para que os filhos possam ter as suas próprias experiências de vida a partir das experiências dos pais. Como eu falei, não como um modelo, mas extraindo princípios. Olha, filho, eu vivi aquilo no passado e eu aprendi esse princípio. Então, como nós vamos aplicar esse mesmo princípio na sua vida agora? Então, os pais percebem como aplicar e como extrair esses princípios para serem aplicados na vida dos filhos. Então, como seria, então, nessa conexão de corações, como gerar, então, essa experiência e maturidade, como esse olhar precisa ser conectado, esse olhar dos pais, conectado ao olhar dos filhos, para que essa troca aconteça, para que essa conexão de corações aconteça. E eu quero colocar aqui um versículo que também é bem conhecido, que vai nos ajudar muito em aplicar isso. É o texto de Mateus, o texto de Salmo 127, versos 3 e 4, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E é isso mesmo, os filhos são herança do Senhor. Nós, como pais, então, precisamos nos conectar com os nossos filhos e nessa contextualização que temos que fazer das experiências que eles precisam viver, nessa contextualização que temos que fazer de entender qual é o caminho que eles devem seguir, para onde o Senhor está direcionando a vida dos nossos filhos. Quando isso acontece, quando há essa conexão, quando pais e filhos vivem esses momentos juntos, aí sim, os pais podem, como esses arqueiros, como esses guerreiros do Senhor,
pegar os seus filhos, que são essas flechas, né, na mão desse guerreiro, na mão desse arqueiro, e lançar essa flecha para que eles possam sim cumprir o chamado de Deus para eles, cumprir com maturidade, vivendo as suas próprias experiências, mas apontando para o lugar certo, para a direção certa, é a que Deus tem para os nossos filhos. E esse é o nosso papel. E é isso que nós, como pais e filhos, precisamos fazer com conexão de corações. Mas para isso acontecer, precisa ter harmonia, precisa ter um relacionamento saudável, onde pais e filhos se entendem, onde pais e filhos identificam o seu próprio caminho, identificam as suas próprias experiências e vivem juntos esses princípios que a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho mais uma área que nós temos que trabalhar juntos aqui, que nós chamamos de exageros. Nesse desenvolvimento de maturidade, nesse desenvolvimento de relacionamento, nessa troca de calçados, nesse viver as experiências, às vezes alguns exageros podem acontecer. Então, como seriam então os exageros no calçado dos filhos? Né? Como esse olhar do filho para esses exageros? Que tipo de exageros podem acontecer no relacionamento aí, do ponto de vista dos filhos? É verdade que o desejo de se ver longe dos pais, às vezes, gera uma sensação nos filhos, gera os filhos querem vivenciar uma liberdade, querem vivenciar algo que só eles podem viver, e aí eles acabam exagerando no contexto de não aceitar a influência dos seus pais, não aceitar talvez algumas regras que precisam acontecer dentro de casa. E é verdade que todo relacionamento, todo contexto social, todo contexto de convívio social, inclusive dentro da família, precisa ser regrado, precisa ser desenvolvido a partir de regras pré-estabelecidas para que esse convívio seja muito bem ajustado. O problema é que quando o filho se vê muito pressionado pelos pais, ou quando o filho se vê muito distante, esse relacionamento está muito distante, essas regras não são suficientes, e aí o filho não quer seguir essas regras. Os filhos querem, o mais rápido possível, se ver longe dos pais, se ver longe do convívio dos pais, porque eles querem viver a liberdade deles. E esse é um exagero da parte dos filhos. As regras, elas existem sim, e elas são muito importantes, porque elas têm um propósito, elas existem com um propósito, e esse propósito precisa ficar muito claro. Os filhos precisam receber essas regras, mas os filhos tendem a querer entender por que essas regras estão sendo colocadas, ou por que eles precisam obedecer essas regras, né? Os pais precisam ajudar os filhos a compreender isso, e os filhos precisam buscar essa informação de maneira correta, sem rebeldia, sem se rebelar contra os pais, sem querer simplesmente desobedecer ou achar que outras influências são melhores que as dos pais. Não, os filhos precisam sim estar junto com os pais. Os filhos precisam entender de novo que o que eles precisam vivenciar são os propósitos de Deus para a vida deles. E aí, essas regras, sendo bem claras e sendo bem determinadas para os filhos, por parte dos pais, e os filhos recebendo isso de maneira equilibrada, isso vai proporcionar para que o filho evite alguns exageros desse relacionamento, ou de querer se afastar demais, ou de submeter tanto a regra que ele também não busca, não desenvolve um senso crítico, ele simplesmente obedece o que o pai mandou e acabou, não questiona nada. Não, esse questionamento, esse ajuste de relacionamento, ele pode acontecer sim de maneira madura, de maneira muito respeitosa, onde pai e filho identificam o seu lugar, respeitam-se mutuamente, tem sim um relacionamento de intimidade, mas existe ali o respeito, sabendo que o pai tem a sua autoridade, que os pais têm a sua autoridade, e que os filhos também têm o seu espaço dentro de casa. E aí também nós vamos olhar do ponto de vista dos pais. Como então os exageros acontecem do ponto de vista dos pais? O que normalmente os pais fazem ou deixam de fazer que acontecem esses exageros? Aí, de novo, nós vamos aqui trazer um pouquinho daquele super, né? Nós somos super protetores, super cuidadosos com os nossos filhos, e aí nós passamos também a exagerar nisso e a proteger demais e não permitir que os nossos filhos vivam experiências. É verdade que todo exagero é prejudicial. Liberdade demais é prejudicial, mas controle demais, controle em excesso, também é muito prejudicial. Nós precisamos encontrar um equilíbrio saudável, e isso cabe a nós, pais. Nós, e eu vou usar essa expressão aqui, nós como os adultos do relacionamento, né, precisamos entender que cabe a nós, sim, identificar esse equilíbrio dentro do lar. Esse equilíbrio sobre como nós vamos estabelecer essas regras, esses combinados que vão auxiliar os nossos filhos a crescer de maneira moderada, a crescer de maneira equilibrada, a formar a sua identidade,
ter as suas próprias experiências de maneira equilibrada, nós precisamos buscar em Deus essa orientação. Precisamos olhar, sim, para a nossa história, precisamos olhar, sim, sobre aquilo que nós vivenciamos, mas precisamos, de novo, trazer e contextualizar aqui, extrair os princípios daquilo que nós vivemos e criar regras. Muitas regras daquelas que nós experimentamos lá no passado, quando nós éramos crianças, adolescentes, talvez não se apliquem mais agora. Talvez precisam ser ajustadas, e é isso que nós precisamos trazer. Não adianta dizer assim, mas na minha época eu nunca pude fazer isso, então você não pode fazer. Ou o inverso, que é outro exagero. Na minha época eu nunca pude fazer isso, então agora eu vou permitir que meu filho faça. Não, nós precisamos buscar direcionamento, nós precisamos buscar em Deus e precisamos criar isso juntos. As regras, elas têm muito valor, e tem um valor muito importante quando ela tem significado e quando ela é construída em conjunto entre pais e filhos de maneira muito equilibrada. Vamos ler de novo. A regra tem muito mais valor e mais significado quando construída em conjunto entre pais e filhos. É isso que precisa acontecer. Essas regras precisam ser construídas em conjunto. Nós, pais, precisamos permitir essa ação dos nossos filhos, precisamos permitir essa troca. Vamos sentar junto, filho, olha, o que você acha, como você acha que nós devemos tratar essa situação aqui dentro de casa? Como você acha que nós devemos tratar a maneira como você lida com o seu dever de casa, com as tarefas aqui de casa, ou como nós vamos tratar aí a maneira como você vai se relacionar com o seu videogame ou com os seus amigos, né? Como nós vamos equilibrar esse tempo, como nós vamos organizar esse tempo, como nós vamos de maneira disciplinada, juntos, aprender isso. E quando os pais trazem isso para perto, trazem os filhos para perto, esses exageros deixam de acontecer, e aí a gente vai experimentar, então, como viver esses exageros, então, ou como minimizar esses exageros, ou como administrar esses exageros para que fiquem equilibrados nessa conexão entre pais e filhos, que gere essa conexão entre pais e filhos. Aqui nós queremos trazer 2 textos muito preciosos da palavra de Deus para aplicar aos nossos corações nesse tempo aqui de avaliar os exageros. O primeiro texto é: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E olha lá, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses 3, 20 e 21. É muito interessante esse texto aqui, porque quando nós conversávamos sobre ele aqui em casa, a gente tem a tendência de olhar só para aquilo que nos interessa. Os filhos normalmente olham para a parte do texto que diz assim: pais, não irritem seus filhos. Aí os filhos apontam o dedo para o pai e falam: vendo, pai? Você não pode me irritar, tá vendo? Você está me irritando. E os filhos normalmente só olham para a primeira parte que diz: filhos, obedeçam seus pais em tudo. Olha, filho, a Bíblia está dizendo para você me obedecer em tudo, então não questione e obedeça. Nós temos que olhar o texto no seu contexto total. Pais e filhos juntos. Pais precisam, sim, com sabedoria, cuidar, disciplinar, educar seus filhos, mas não de maneira que vai gerar uma irritação, um afastamento deles. E filhos precisam, sim, obedecer a seus pais, porque isso agrada a Deus, e isso feito de maneira equilibrada, sem exageros, vai ser algo muito precioso vivenciado dentro da família. Um outro texto especial está lá em Hebreus 12, 11, que diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É verdade. Às vezes a gente precisa disciplinar ou ser disciplinado, e aquela disciplina no momento, ela parece ser muito ruim, ela parece ser terrível, e é claro, parece ser uma punição. A questão é que ela não precisa ser uma punição quando ela é entendida, quando ela é estabelecida de maneira clara, quando ela é explicada os seus motivos do porquê, explicado qual foi a regra que foi quebrada, qual foi o combinado que foi quebrado ali, para que o filho entenda que aquela disciplina, na verdade, está gerando maturidade, está gerando crescimento, está gerando algo que vai produzir fruto, e fruto eterno ali na vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos sim desenvolver esse equilíbrio e não exageros nesses relacionamentos, nas regras, na disciplina, no cuidado, no levar os nossos filhos a entender quem eles são e quem nós somos nesse entendimento de papais, nessa troca de sapatos, nessa conexão de corações. E aqui eu quero deixar uma dica muito importante para todos nós, a dica de ouro, se eu posso assim dizer. Nunca direcione a disciplina para a pessoa. Filho, você é ruim, filho, você é mau. Não. Ou você não está fazendo nada certo. Não. A disciplina precisa ser direcionada para a ação.
Dizer assim, filho, olha, essa atitude que você fez aqui não foi legal. Então, é essa atitude que está sendo disciplinada. Eu amo você, filho. Eu amo você como um filho. E é porque eu amo que eu preciso corrigir essa atitude sua. Então, a gente não personifica a disciplina. A gente qualifica a atitude do filho e disciplina aquela atitude, assim como Deus faz conosco, não é verdade? Deus detesta o pecado, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não gosta das coisas erradas que eu e você fazemos, mas Deus continua nos amando. A disciplina de Deus recai sobre nós, recai sobre as nossas atitudes, as consequências das nossas atitudes, inclusive, nós sofremos, e é assim que nós vamos buscar esse equilíbrio também no nosso relacionamento entre pais e filhos. E a última área que eu quero tratar com vocês aqui é a área onde nós vamos ser influência, a área que gera uma influência, como essa influência precisa acontecer no relacionamento entre pais e filhos, e nós chamamos aqui esse ponto de espelhando. Como então a gente pode espelhar um ao outro, como ser espelho um para o outro aqui, nesse olhar, nesse crescimento, e nós vamos ver então como é esse olhar, esse espelhando, então, a partir do calçado dos filhos, o que precisa acontecer nesse relacionamento, né? Os filhos, desde muito pequenos, eles estão observando como os pais vivem. Não é verdade? Tudo aquilo que os pais fazem, tudo aquilo que nós, como pais, fazemos, os nossos filhos estão olhando. Os filhos aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós dizemos muitas vezes. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. O ensino se dá muito além do cognitivo. Ações e exemplos práticos revelam aos filhos a verdadeira identidade dos pais. E é isso que precisa acontecer. Nós, como pais, precisamos nos cuidar porque os nossos filhos estão olhando para nós. Nossos filhos estão olhando para aquilo que nós fazemos. Nossos filhos estão olhando para ver se está muito coerente aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E muito do que nós fazemos vai revelar a maneira como os nossos filhos vão enxergar Deus. Os nossos filhos enxergam, sim, Deus a partir de nós. A primeira referência de autoridade, a primeira referência de algo superior que eles têm são os pais. E nós, pais, temos uma responsabilidade tremenda de mostrar a Deus para os nossos filhos, porque eles estão olhando para nós. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós nos relacionamos entre nós dentro de casa, marido com mulher, pais com os filhos, isso tudo mostra e molda a maneira como o filho está enxergando a vida e principalmente enxergando Deus. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E aí onde os filhos vão, isso vai influenciar a maneira dos filhos enxergarem ao ponto de chegar onde o filho realmente precisa entender, ou deixar de ver Deus como Deus dos seus pais para ser o seu próprio Deus. Então, nós como pais temos essa responsabilidade. E os filhos, vocês precisam sim buscar e ajudar seus pais a serem o melhor reflexo de Deus para vocês. Então, vamos olhar também como seria, então, esse espelhar, esse mostrar, esse revelar a partir do calçado dos pais. Como nós, como pais, temos essa responsabilidade. E a primeira frase que eu quero que fique muito gravada aí no seu coração é essa. Nós, como pais, somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Nós, como pais, temos essa primeira responsabilidade de revelarmos Jesus aos nossos filhos, de discipularmos os nossos filhos. A maneira como eles vão perceber a vida tem a ver com a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos buscar, então, em Jesus essa fonte de vida para nós. Nós precisamos nos deixar ser moldados por Deus nessa busca. A questão é que muitas vezes nós, como pais, assim como nós estamos espelhando algo para os nossos filhos, muitas vezes nós sofremos as consequências de quem foi espelho para nós, não é verdade? Nós sofremos a influência dos nossos pais, da nossa história, e muitas vezes, talvez nós pais não estamos refletindo corretamente Deus para os nossos filhos da maneira correta, porque nós ainda não corrigimos algo dentro de nós. Nós ainda vivemos sobre uma sombra do passado, sobre um trauma do passado, sobre uma experiência do passado que precisa, sim, ser ajustada. Então, nós, pais, precisamos buscar ajuda para poder revelar a Deus da maneira correta para os nossos filhos. Se você, pai, tem algo que está atrapalhando a maneira como você está revelando a Deus para os seus filhos, se você, mãe, tem algo que está atrapalhando, se nós, como pais, temos isso, percebemos isso, precisamos buscar ajuda, porque Deus usa ferramentas fantásticas para nos ajudar.
Deus usa profissionais da área de psicologia, por exemplo. Deus usa a própria medicina. Deus usa o aconselhamento pastoral. Deus usa esse nosso relacionamento discipulador que precisa acontecer, essa troca que precisa acontecer, esse vida na vida que precisa acontecer dentro do relacionamento discipulador para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a amadurecer como pais, para revelarmos Deus para os nossos filhos. Nós precisamos buscar, então, em Deus sabedoria para sermos pais segundo o seu coração, segundo o coração de Deus para os nossos filhos. E nós precisamos sim da ajuda da igreja, nós precisamos sim da ajuda do nosso pequeno grupo, da ajuda de profissionais, da ajuda de aconselhamento pastoral, dessa troca mútua, para que nós possamos viver a plenitude da vida que Jesus tem para nós, para que nós sejamos sim esse espelho que reflete Jesus para os nossos filhos. Nós, pais, somos os primeiros referenciais de vida na vida dos nossos filhos. E aí nós precisamos entender que ser referencial de vida para os nossos filhos, espelhar a vida que eles precisam viver, não é ser pais perfeitos, pais que não erram, mas sim pais que quando erram, porque são humanos, estão sujeitos a isso, mas que quando erram, reconhecem o erro, pedem perdão, pais que restauram relacionamentos, pais que buscam ajuda, e tudo isso vai fazer com que os nossos filhos também desenvolvam isso na sua vida adulta. Nós precisamos, então, como pais, ser esses referenciais maravilhosos de vida para os nossos filhos. E como, então, nós vamos gerar conexão de corações a partir desse espelhamento. O que nós precisamos fazer para que haja essa conexão de corações? E aqui eu quero compartilhar um texto especial do Salmo 78, verso 3 e 4, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Nessa conexão de corações, nós, pais e filhos, precisamos sim desenvolver relacionamentos fortes que compartilham, que contam essas experiências, que vivem juntos essas experiências com Deus, que vivem juntos essas experiências do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E aí as próximas gerações vão também aprender sobre o Senhor, as próximas gerações vão também aprender sobre quem Deus é e como Deus pode transformar as nossas vidas e nos conduzir para o caminho que Ele mesmo tem para nós. Essa troca, esse compartilhar entre famílias vai fazer com que as próximas gerações também busquem ao Senhor e sejam submissas ao Senhor, sejam gerações que vão influenciar as próximas e as próximas, para que o nome de Deus seja conhecido, para que a salvação alcance todos os membros da família. Então, nós precisamos sim desenvolver isso juntos, em família. Gestos, atitudes, palavras, a maneira como nós nos relacionamos precisam ser, sim, muito bem vivenciadas dentro do lar. Nós, como pais, precisamos compartilhar as nossas próprias experiências com Deus, com os nossos filhos. Nós, como pais, precisamos trazer os nossos filhos para perto e, quando vivemos experiências dentro de casa, mostrar, revelar como Deus agiu ali para que tudo isso aconteça. Eu tenho certeza que vocês, assim como nós, podem compartilhar muitas experiências. E veja, as experiências não precisam ser algo grande, sobrenaturais, do dia a dia. Sabe aquela coisa do simples fato de repente, a gente conseguir virar o mês ou chegar ao final do mês e conseguimos sanar as necessidades ali, como encontrar Deus através disso? Sabe, aquilo de uma experiência pequena, talvez no trabalho, talvez com um vizinho, talvez com um familiar, compartilhar com os nossos filhos, mostrando o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E isso tudo vai moldar o caráter de Deus. Então nós vamos espelhar Deus uns para os outros dentro da nossa família. Esse legado precisa acontecer. Eu quero convidar você, então, a perceber e aplicar essa mensagem na sua vida. Essa conexão de corações, essa troca de sapatos precisa ser ajustada. Nós, como pais, nós, como família, precisamos buscar e desenvolver uma total dependência de Deus, para que nesses papéis de pais e filhos nós possamos nos complementar e viver o máximo de Deus para nós, e viver experiências que vão revelar a vontade de Deus para nós como família. Sabe, um maior legado que um pai pode deixar para um filho, a maior influência que os pais podem deixar para os seus filhos é a fé no Senhor Jesus. É ensinar os filhos a fazerem a transição do Deus de seus pais para o seu próprio Deus. Nós precisamos, então, enraizar princípios maravilhosos
no coração dos nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a viver e a viver as suas próprias experiências com Deus. Viver princípios, não os mesmos modelos e as experiências que os nossos pais vivemos, mas princípios que são aplicados às experiências que eles mesmos vão ter dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua vida. Eu quero convidar você, então, a baixar a sua cabeça aí, a fazer uma oração rápida e aplicar essa mensagem. E eu quero já comentar contigo algumas escolhas que eu quero que você faça aí agora em oração, aí de cabeça baixa, de olhos fechados, buscando a direção de Deus para você e para sua família. Como eu vou me conectar ao coração dos meus filhos? Se você é filho, como eu vou me conectar ao coração dos meus pais? E a primeira escolha, a primeira decisão que eu quero que vocês em oração aí façam é: como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos buscar em Deus a nossa verdadeira identidade. Diga para isso, para Deus: Deus, eu quero encontrar no Senhor a minha verdadeira identidade, como filho, como pai. Eu quero ser esse ser individual, exclusivo, único, que o Senhor mesmo criou e que deseja que eu seja. Uma outra reflexão, uma outra aplicação, uma outra escolha que eu quero que você faça, sendo pai ou sendo filho, é: como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos compartilhar as nossas experiências para, com maturidade, fortalecermos a nossa fé em Jesus. É fundamental que você busque a Deus. Então diga para Deus: Deus, eu quero fortalecer a minha fé no Senhor. Eu quero fortalecer a minha fé no Senhor através do sacrifício de Jesus, através do que Jesus fez na minha vida. E é Ele que me leva ao Senhor, Pai. E eu, em conexão de coração com os meus filhos, eu quero buscar o Senhor e fortalecer a minha fé e desenvolver essa fé de maneira tão maravilhosa, tão essencial, que vai tocar e que vai influenciar a vida dos meus filhos. Nós, família do Senhor. Uma outra aplicação que eu quero que você faça aí também em oração é: como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos viver na prática os princípios da palavra de Deus. Onde você tem buscado refúgio, onde você tem buscado ajuda, onde você tem buscado informação para viver a sua vida dentro de casa, para viver os seus relacionamentos familiares, para estar em conexão de corações. Essa vivência tem que ser a palavra de Deus. Então diga aí para Deus: Deus, a partir de hoje, eu quero buscar na Tua palavra os princípios e a base que eu preciso para viver os meus relacionamentos familiares. E por último, eu quero que você em oração diga que em conexão de corações, você, pai, você, filho, escolhe espelhar Jesus na vida de vocês, apresentando Deus não só na sua família, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos essa missão de vivermos a essência do que Jesus espera que nós vivamos, de viver a essência, de permitir que Jesus viva através de nós. E as pessoas ao nosso redor vão enxergar algo diferente, vão ver uma luz diferente, vão sentir um sabor diferente, porque nós espelhamos Jesus nas nossas vidas, tanto como pais quanto como filhos. Nós espelhamos como família e vamos sim influenciar muitas outras famílias a viverem essas mesmas experiências com Deus. Amém, queridos? Eu quero orar junto com vocês, finalizando essa mensagem, um tempo muito gostoso, muito precioso juntos, mas eu quero orar pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada família que está conectada conosco aqui na Igreja Batista Prudentina. Então vamos orar juntos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo onde nós podemos meditar na Tua palavra e aplicar princípios fantásticos, preciosos nas nossas vidas. Nós queremos sim, Deus, desenvolver uma identidade forte no Senhor como pais e como filhos. Nós queremos sim viver de uma maneira equilibrada, obedecendo aos mandamentos do Senhor, obedecendo às orientações da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós queremos sim, Deus, espelharmos Jesus, espelharmos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos sim mostrar de maneira madura que somos dependentes do Senhor, que somos Teus filhos, que somos guiados pelo Senhor, que somos moldados pelo Senhor, que a nossa família é sim uma família que vive de maneira que vive em paz, que vive de maneira equilibrada, que vive em harmonia, porque temos a presença do Senhor em nós. Então, Deus, nós pedimos que pais e filhos aqui presentes, que todas as famílias aqui presentes possam ser visitadas agora pelo Senhor, visitadas agora pelo Teu Santo Espírito, e que haja liberdade da ação do Teu Santo Espírito
na vida das nossas famílias aqui, Deus, e que cada família possa, sim, juntos, crescer e se fortalecer na fé do Senhor. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia especial que é o Dia das Mães. Abençoe a cada mãe, abençoe a cada mulher que é mãe, a cada mulher que será mãe ainda, ó Deus, que essa maternidade que revela algo tão precioso, que o Senhor, esse dom que o Senhor deu às mulheres de serem mães, de gerarem vida, de produzirem a vida que o Senhor mesmo gera. Obrigado, Pai, pela vida das nossas mães, e abençoe a cada uma delas e que elas possam continuar sendo mães segundo o teu coração. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, anunciando a tua palavra e meditando na tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar com vocês. Espero que, quem sabe, né, daqui não muito tempo a gente possa estar junto presencialmente aí também, aprendendo junto e crescendo juntos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Só nele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois.
Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais? Você foi abençoado com este culto, com essa mensagem ministrada ao seu coração? Que Deus use de uma forma muito especial na sua vida e na vida da sua família. Você acha que dá para compartilhar esse link com alguns amigos? Talvez lá do teu trabalho, amigos da tua família, ali que fazem parte ali da tua família, amigos que você ama do fundo do coração e que talvez precisam ouvir uma mensagem como essa. Que você seja instrumento de Deus e que essa semana essa mensagem continue a ecoar na nossa vida, no mais profundo do nosso coração, e nós sejamos os discípulos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Olha só, meus irmãos, na próxima semana nós já teremos o nosso culto presencial aqui na nossa igreja. Nós queremos aqui esses bancos aqui, com a presença dos irmãos. Eu estou com saudade de ver pessoas aqui neste lugar e você será muito bem-vindo com todo o cuidado que nós estaremos tomando aqui, né, exigindo todo o protocolo. Então você vai trazer a sua máscara, você vai trazer a sua garrafa de água para que você possa aí ter segurança no momento em que você estiver aqui na igreja. Nós vamos ter álcool em gel espalhados pelas dependências da igreja e você vai ter a oportunidade de celebrar aqui junto com o povo de Deus, né? A participar desse culto tão especial. Então eu quero ter o privilégio de ter você aqui junto comigo, e aqueles irmãos que ainda não se sentirem seguros de estarem aqui, nós estaremos transmitindo o culto e você também vai poder continuar a participar do culto de adoração ao nosso Deus, onde nós estaremos sim ali na presença do Senhor, continuando sim com os nossos motivos de oração. Oraremos por aqueles irmãos que estarão presentes, por aqueles que estarão na internet, mas o povo de Deus continuará exaltando ao nome desse Senhor que é digno de todo louvor e de toda adoração. Você foi abençoado nesta noite? Desejo no meu coração é que você envie esse link para pessoas que você ama, para familiares, para que de alguma forma o Espírito Santo de Deus abençoe a vida dessas pessoas e que essa semana seja especial com a marca da presença do Senhor no teu coração e na vida da sua família. Vamos juntos orar? Deus amado, obrigado, ó Deus, por esse culto tão especial. Eu oro por aquelas famílias que estão participando deste culto, que o Senhor esteja bem presente na vida deles, ó Pai, e que o amor do Senhor esteja se manifestando de uma forma muito especial. Que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós que estamos participando deste culto e com todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar.